Olá, galerinha. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender um pouco sobre teoria em Max Weber, nosso terceiro clássico da sociologia. E Max Weber, ele tem por objeto de estudo a ação social dos indivíduos. Ação no sentido de que toda a conduta humana cujos sujeitos vinculem a esta ação sentido. Para Weber, toda ação tem um sentido, é dotada de um sentido, e ela é social porque ela depende da ação do outro. A nossa ação é social porque ela está interligada e orientada, melhor dizendo, está orientada a partir da ação do outro. E aí o Weber, por isso, chama a ação de ação social, sendo ela, qualquer que seja, é dotada de um sentido. Certo? E aí nós temos aqui também o método de estudo de Max Weber. Cada autor da sociologia, vocês sabem, tem um método específico. Lembrando aqui, o Durkheim era um método funcionalista de entender a sociedade, o Karl Marx era um método materialista histórico-dialético, Max Weber é um método compreensivo no sentido de tentar entender a ação do indivíduo na sociedade. E esse método, ele consiste em entender qual o sentido, né, como eu falei, e não apenas o aspecto exterior, não só aquilo que os indivíduos demonstram na ação, algo externo, algo verbalizado, algo ali mesmo prático, mas o que tem por trás dessa ação? Qual o sentido? O que a pessoa, quando executa uma ação, qual o sentido, né, de ela executar aquela ação? Qual o objetivo? E aí nós temos os tipos de ação social, a caracterização desses tipos de ação. Nós temos um tipo de ação social que é relacionada a fins, né? Fins de finalidade, de objetivo, ação social racional a fins, certo? Racional porque ela está desvinculada de emoções, do que é tradicional, do que é religioso. É uma ação que é mais objetiva, é intencional, racional, com, com vista a atingir um objetivo específico, certo? E aí nós temos a ação social racional com relação a valores. Essa já vai mais estar ligada às crenças que uma pessoa tem, aos valores éticos, certo? E aí os valores, eles são próprios, né, esse tipo de ação, de uma conduta específica baseados nos méritos desses valores. O que importa é o valor ético. Eu vou agir de acordo com os valores éticos que eu possuo. E a ação social afetiva, como o nome já diz, é uma ação que está mais desvinculada do racional, diferente da de valores e afins. A ação afetiva, ela está vinculada e é determinada ao emotivo, ao emocional das pessoas. E ela atua de forma a satisfazer sempre as necessidades para alcançar o que se objetiva, certo? Exemplo, se você estiver num trânsito e aí, de repente, o seu humor mudar, seja porque alguém apitou atrás de você, seja porque alguém avançou o sinal, o seu humor, quando muda, e aí alguém ou outra pessoa que o humor mudou numa situação de um trânsito, pode xingar, por exemplo, acontece muito isso, e é uma ação involuntária, movida pelas emoções, pela raiva, ou seja, por qualquer outra emoção. É uma ação e será ação social afetiva. E, por último, nós temos a ação tradicional, que é aquela ação orientada pelos costumes, certo? Nós vemos muito nas festas, né, aí, festas juninas, festas religiosas que são tradicionais, como o Círio de Nazaré, e as atitudes, como o nome já diz, né, elas são tradicionalmente enraizadas nos costumes. São ações que se repetem rotineiramente, anualmente, mensalmente, pelas pessoas que assim praticam a ação. Exemplos são os festejos religiosos, etc., como eu dei o exemplo aqui para vocês. E aí tem uma outra coisa que eu queria mostrar aqui para vocês, para fundamentar ainda mais, certo? É um texto aqui
do site Café com Sociologia, e aí ele vai falar o seguinte, né, dos tipos de ação social, e que para fins metodológicos, né, de compreensão, Weber formulou o método, como eu falei, compreensivo, o qual consiste no pesquisador construir um modelo de análise para compreender racionalmente a realidade. Neste sentido, baseia-se nos tipos ideais, certo? E aí nós temos as ações sociais. Nós temos a ação social relação a fins, certo? Onde há a escolha dos melhores meios para se realizar um fim. Estudar é uma ação social, ação racional social com relação a fins. Todo mundo estuda com um objetivo racional de se chegar a ser um concursado, a estar numa universidade, a passar de ano, etc. E a ação racional com relação a valores, repito, diferentemente da racional com relação a fins, o importante é o fim e o resultado em si, mas o que se motiva a ação, né? Isso que é mais importante. O que motiva a ação racional? A ação com relação a valores, né? Não é se chegar a uma finalidade, mas sim ser movido pelos valores. E a ação afetiva envolve os sentimentos, medo, inveja, esperança, vingança, paixão, ciúme, devoção. E a tradicional, os costumes, envolve os costumes e vai passando de geração a geração, certo? Então, aqui nós encerramos um pouco sobre a teoria em Max Weber e nós vamos complementando nas nossas lives no Plantão Tira Dúvidas. Valeu, galera. Tchau.